hoje é dia de fazermos história nesse canal Editora. Olha só, desde 2019, quando foi inaugurado o selo original Pipoca Nanquim, Alexandre Galari puxou a fila com o seu livraço A Floresta das Árvores Retorcidas. Depois eu vim com o primeiro quadrinho de um sócio fundador da editora, o Ogiva, em 2020. Não demorou muito, o Ale já lançou o Arena também, o outro quadrinho do sócio fundador. E aí, a partir de então, a galera sempre perguntava: Danielzinho, quando será a sua vez? Danielzinho, quando será a sua vez? Virou até a música: Danielzinho, quando será a sua vez? E o Danielzinho sempre desconversava. Não sei o que lá, eu gosto de editar, não é muito a mim, eu gosto de contribuir e tal. Mas lá no fundo ele tava maquinando. Pois bem, mudança de trilha sonora para aquela mais empolgante que tem. Chegou o dia, Danielzinho Lopes está lançando um quadrinho com seu parceiro Rafael Salimena! Que introdução linda! Gente, chegou agora estamos três aqui com a obra. Arrepiado, tô emocionado de gravar esse vídeo aqui. Danielzinho, que legal que chegou esse dia. Obrigado, cara. 100 discos para conhecer a Guardela. Uma obra completamente diferente de tudo que vocês imaginam. O Daniel, nessa obra, junto com o Rafael Salimena, ambos inauguram um novo gênero. Não é? Pô, cara, sem exagero, eu acho que vocês inauguram um subgênero dos quadrinhos mesmo, cara. Não sei como chama esse gênero ainda, Então, um dia subgênero. alguém ainda vai batizá-lo. Mas está pra acontecer aí. Não é você que vai fazer essa batizada. Não, deixo isso pros críticos, pra quem entende mesmo do assunto. Porque é uma obra muito diferenciada e uma delícia de ler, uma delícia. Obrigado. Eu acho que todo mundo aqui sabe do amor do Daniel por música, por discos, né? O Ale também é um apaixonado, mas o Daniel tem uma coleção gigante de Tá discos. batendo em 1.500, você Mais falou? de 1.500 Mais de já. 1.500. Bom, logo você Desculpa, empata na caramba. coleção de quadrinhos aí, se deixar. As duas dão o mesmo trabalho. É disco pra dedéu, galera. Vocês não têm noção. Pode colocar uma imagem, Danzinho? Daí Pode colocar um passeio aí. Olha que legal, ó. Essa é a coleção de... Tem até um vídeo antigo no canal já que tem que ser atualizado. Sim. Da coleção de discos. E ele juntou as duas coisas, a paixão por disco e a paixão por quadrinhos. E em conversas com o Rafael Salimena, eles chegaram um híbrido dessas duas mídias impressionante, assim, fantástico mesmo. E aí eu quero que você conte pra nós como que surgiu todo esse projeto de vocês. Como é que nasceu isso? E, aliás, já vai vir tamanho de disco. Ah, sim, vem. Inclusive, O vem lançamento tamanho de vem tamanho disco. de disco. Olha o tamanho do bichão aqui. Nossa! Já vou dar spoiler pra vocês. Olha o tamanho desse livro. Isso gente. aqui, Que é ó, do tamanho do disco. Que é é o o tamanho do boneco disco. da gráfica, né? É o boneco da gráfica. Aqui, ó. E que tamanho disco é esse aqui, certinho. Danielzinho? Esse é um disco do Baiana System espetacular. Baiana o futuro System. não demora. Depois a gente vai Exato. falar mais sobre isso. Exatamente o tamanho do disco. Mas antes o Danielzinho tá falando aí da obra dele, como surgiu e tal, eu tô ligado que tem a galera que já sai correndo, já começa a garantir a sua pré-venda, vai no nosso site, vai no site da Amazon e tudo, e já começa a colocar no carrinho. Eu sei que já tem gente que já tá fazendo isso nesse momento. Então é importante vocês saberem que existem bookplates, galera. É verdade. Bookplates! Boa, Alexandre, boa. Eu não podia ficar sem, né? Não podia Sim. ficar sem e são limitados, né? Por isso eu tô dando esse alerta aqui bem no início desse vídeo. São 1000 bookplates pra Amazon, com uma arte exclusiva lá pra Amazon. Essa é a arte que vocês estão vendo, é o bookplate da Amazon. Isso, e 500 unidades pro nosso site, lojas parceiras também. Isso daí vai estar espalhado pelo Brasil com outra arte. Então Esta são dois aqui. modelos de bookplate. Dois modelos de bookplate. Amazon, nosso site, lojas parceiras. Tá tudo na descrição, galera. Todas as lojas vocês podem buscar esses bookplates exclusivos. O produto Isso. com bookplate, como de praxe, tem o mesmo desconto do produto sem bookplate. Exatamente. Tá bom? É um brinde pra vocês e... Tá pondo tudo errado o disco aí, cara. O disco capotou. Puta vida, o disco Calma. saiu do saquinho. Cuidado, Bruno. O cara nunca manuseou um vinil na mão, cara. Riscou todo o Isso disco. lá, nunca teve disco, Drago? Não é possível. Tem o mesmo valor, o mesmo desconto pra vocês com o bookplate, É. tá bom, pessoal? E é esse livro aqui. Muito bem, vamos Vamos lá. lá. Como surgiu o projeto? Surgiu por conta do Rafael Salimena, né? O Rafael Salimena é um cara sensacional. A gente trabalhou um pouquinho junto quando fez a capa do Maxwell, o Gato Mágico, do Alan Moore. Foi legal pra caramba trabalhar com o Na Rafa. segunda tiragem do É, Maxwell. eu já era muito fã dele, acompanho as tiras dele, o Linha do Trem, assim, há muito tempo, né? Ele faz quadrinho desde 2006, o Rafael. Ele publicou muita coisa, até trouxe algumas coisas que ele publicou aqui pra mostrar pra vocês o quão experiente ele é, né? Quanta Sim. coisa ele já fez. E a gente já bateu um papo com ele aqui no canal, vai ter um vídeo na tela final e nos cards pra vocês
depois conferirem, conhecerem o Rafael, né? Exato. Aí ele me mandou um WhatsApp e falou: Danielzinho, tô com um projeto aqui bem diferente, queria apresentar pra você, né? Você topa? Eu falei: claro, pô, adoro o seu trabalho, tudo que você faz é sensacional, me fala mais. Aí ele mandou um áudio me explicando, ele falou: tô com uma ideia que é o seguinte, eu queria contar a história de um lugar fictício por meio de capas de disco. Eu tenho aqui uma coleção do Bob Dylan, de mini LPs, e todo o verso de capa vem informações, vem textos ali de jornalistas, do próprio Bob Dylan, de outros artistas, vem poesia, vem letra de música, e todas as informações são pertinentes, e conta, de certo modo, a trajetória do Bob Dylan ali, né? E se a gente contasse a história de um lugar dentro da tradição ali meio do realismo fantástico, uma coisa meio rock santeiro, meio Palomar, do Gilbert Hernandes, por meio de capas de disco. Tipo, 100 capas de disco, a capa contra a capa, e toda essa história vai ser desenrolada nesses textos. O que você acha? Falei, uma história compreendendo décadas, né? Começa nos anos 1950. Começa, o livro começa em 1950 e vai até o começo dos anos 2000, né? Aí eu falei, pô, esse áudio seu aí tem tudo que eu gosto, né? Impressionante. Fala de disco, fala de... Aí ele falou, uma das referências também é aquele livro 1001 capas de disco da Tasken, que aqui eles reuniram várias capas legais, só que você tem as capas e as informaçõezinhas de quem é a banda, quem fez a capa, só que não tem muito mais informação que isso. É um artbook mesmo de capas de disco. Pô, que legal. Tipo, pegar essa referência, juntar com a coisa do realismo fantástico e contar a história desse lugar. E aqui é por década também. Por década legal, também. Legal. Então isso daí foi uma referência pra gente nesse primeiro momento. Tá. Aí ele me convidou, de certo modo, ali pra apresentar o projeto e editar esse projeto, porque ele sabia da minha predileção por música, o Rafa entende de música pra caramba também, adora música brasileira. Ele, assim... manja muito, a gente sempre se percebeu parecido assim em postagens, em dicas que ele dava no Instagram, no Twitter e tudo mais, e ele reparou também que eu gostava disso, né? Aí ele falou, olha, você vai ser o editor perfeito para esse projeto, o que você acha? Falei, cara, embarquei na hora, achei sensacional, bora conversar sobre isso. Nas primeiras reuniões, eu já tava dando meus pitacos ali, já tava falando e tal, conversando, pô, que tal fazer assim, que tal fazer assado, tem que ter um personagem desse jeito, fui dando os pitacos. O Rafa, muito generoso... Vocês viram que deu liga, né? O Rafa, muito generoso, falou, Danielzinho, a gente tá escrevendo essa história junto aí. Você tá sendo mais do que um editor. Você tá sendo muito mais do que um editor. A gente tá escrevendo essa parada junto. Escreve comigo. Vamos fazer esse roteiro junto. Eu falei, pô, você tem certeza, cara? Aí, bora. Virei roteirista. Virou uma dupla criativa. O Rafael, a experiência do Rafael contar a história, sabendo a potência que ele é, me deu muita segurança em poder fazer isso, sabe? Porque eu tinha certeza que se eu fizesse alguma coisa que fosse uma cagada, que fosse uma coisa esquisita, ele ia ser muito sincero e falar, não, isso não vai funcionar, isso pra história não dá, sabe? Então me deu muita segurança estar ao lado de um cara experiente, assim. Mas ao mesmo tempo, eu sei que são processos diferentes, mas ao mesmo tempo aí você tem uma década poderosa de trabalho, mais até de trabalho como editor, né? Isso ajudou então, muito. Tem uma visão de quadrinhos mais aí, de uma década. Mais de uma década, Você inaugurou exato, né? esse trabalho em 2012, né? Isso, e de lá pra cá, pô, editei um monte de quadrinho nacional, né? Próximo de todos esses grandes artistas que a gente já lançou aqui e tal. Acompanhei a carreira de vocês. Sem contar o conhecimento até uma visão complementar, né? Sim, foi isso que rolou. Sem contar o conhecimento musical que tem. Né? Aí a gente se somou muito, assim, os dois com as suas referências, as suas paixões, e a Guardela começou a acontecer, cara. Vem desse momento e dessas primeiras referências. Agora, vou falar, a gente tá revisando o livro no PDF, mas eu não vejo a hora de ter impresso, porque as artes de disco que vocês estão criando, cara... Estão criando não, já tá pronto. Tá tudo pronto. Que vocês criaram, uma é maravilhosa que a outra. É de deixar Obrigado. você com o queixo aqui, assim, ó. Eu ficava assim, e ver toda isso vez que o impresso Rafael... vai ser outro rolê, cara. Vai ser outro rolê. Outro rolê. Eu ficava assim toda vez que o Rafael Totalmente, Salimena né? mandava a arte, né? Olha aqui, ó, o nosso formato mais tradicional do Pipoca, que é aquele formato que a gente publica os europeus, publica vários nacionais. Até os nossos quadrinhos ali saíram nesse formato. Os nossos, aqui, né? Exato, o Ogiva e os meus saíram assim. Olha, vou botar na frente aqui, ele é mais alto do que ele. e olha só o tamanho que fica, galera. É impressionante. Estamos falando aqui, ó. Cima, uns 4 pro lado. 5 dedos fechados aqui, né? Na lateral, ele é bem maior. Tem muita gente aí que não tem intimidade com vinil, não sabe o tamanho que é o vinil. Antigamente era chamado de bolachão. Por quê? Porque o negócio é grande, cara. Sim. O negócio é desse tamanho mesmo. É formato 31 por 31 essa parada aí. 31 Olha por que legal 31, isso, cara. Porque a ideia era buscar mesmo essa sensação de ter um disco na mão, sabe? E depois poder guardar. Meu sonho, eu não vou guardar esse daqui com vai guardar na coleção de disco? Na verdade, eu vou guardar 2, né? Eu vou guardar um na estante de pipoca e outro na estante de disco. Na estante de disco. Porque vai ficar muito legal o lado a lado.
separado, assim, Isso, né? já deu ideia pra quem coleciona as duas coisas fazer o mesmo aí. Pode comprar cada edição cada por bookplate. bookplate. É verdade, é verdade. E é isso, a gente quer tentar acessar essa galera da música também. A gente sabe que o público aqui gosta muito da gente, a gente sempre pôde apostar nesses lançamentos nossos, esses lançamentos mais inusitados, coisas muito diferentes, porque a gente tem um público maravilhoso, sabe? Só que com a Guardela, a gente vai tentar também chegar nessa galera da música, sabe? Porque é todo um monte de gente aí que a gente idolatra muito, só que não conversa muito, né? Não tem essa proximidade. E eu quero mandar pra todo esse povo, sabe? Quero ver como é que vai ser a repercussão, a recepção de 100 discos para conhecer a Guardela no meio musical também. Ó, a altura do livro, fui até conferir ali, peguei agora. É quase a altura do... Quase, por tipo milímetros não é a altura do do nosso livro, um dos maiores que a gente tem, que são o formato, grande formato da França. Isso. Conan Cimério, por exemplo, Verões Felizes, né? Ou seja, ainda cabe nas prateleiras. Cabe. Ainda cabe. Mas essa intimidade com música, né? A gente já tem alguns quadrinhos relacionados à música, a gente comentou isso em outros vídeos, a gente tem a Balada para Sophie, a gente tem... Anel do Nibelungo. Anel do Nibelungo, claro. Shamisen. O da Bárbara Baldi. O Luz que Fenece. É verdade, é verdade. E a gente trouxe um quadro de música que não é periódico ainda. Recente, né? Fire, em 2 volumes. O primeiro quadrinho, o primeiro mangá de rock do Japão. O Jun, da Q1, de certo modo, fala de música também. Verdade, é a história de um músico também, né? Eu acho que a música é uma das principais formas de expressão de arte, ela permeia tudo que a gente faz. Imaginou como seria triste um mundo sem música, cara? Nossa você Senhora. não tem a melodia, você não tem essas coisas que te alegra, que te... Não tem a trilha sonora da vida, né? Aquela música da revolta, a música a música punk, a música clássica, tudo isso, né? Eu acho que a música é uma coisa fantástica. E a gente tenta sempre trazer ela pro canal. Que eu falei, a gente abriu um quadro aqui para falar das nossas experiências, né? Com música, com rock no passado. Mas que é o Diário do Rock. Diário do Rock, exatamente. Mas nenhum livro que a gente publicou, nada, tem uma intimidade tão grande a ponto do mundo inteiro girar em torno de música. A gente criou um mundo musical mesmo. A ideia era essa, né? Fazer uma região que respira música, uma região totalmente melódica. Como chama essa região? Aguardela. Exatamente. E todos os habitantes de Aguardela ali, eles são músicos, fazem música e vivem disso, né? Vivem pra isso, né? E aí a gente foi criando esse mundo. A ideia dos 100 discos não são 100 discos completamente diferentes e distintos um do outro, né? A gente foi para muito além dessa coisa do artbook. Com o tempo, a gente foi estabelecendo os protagonistas. Então tem um núcleo ali de protagonistas, de personagens principais, que eles vão sendo recorrente e essa história vai sendo contada aos pouquinhos. É porque eles vão sempre lançando novos álbuns. Vão lançando novos álbuns. E aí a gente foi colocando muitas referências nossas nele e criando também. São personagens muito próprios, assim. Alguns vêm de umas referências que as pessoas vão sacar, mas eles foram tomando caras muito próprias, assim. E tudo nesse livro é detalhe, assim. Ele é um grande quebra-cabeça, porque a pessoa pode folhear, curtir, nossa, que linda essas artes do Rafa, olha, tem umas músicas aqui. E você pode mergulhar completamente, que é a nossa vontade, que vocês mergulhem completamente nesse livro, e tente descobrir, tente montar esse quebra-cabeça com a gente, porque tá tudo lá, assim, sabe? A gente teve que pensar muito no que fica, no que mostra e no que não mostra. Que é essa mágica do quadrinho, né? E perguntou pra gente, se você falou dessa narrativa experimental, se isso é um quadrinho. Não é necessariamente uma história em quadrinho, mas é uma narrativa gráfica e arte sequencial, que entra no guarda-chuva do que é quadrinho. Claro. Exatamente. Porque é contado por meio de quadrões, são essas capas de disco. Na capa principal tem informação ali, você tem detalhes do mundo, tem detalhes desses personagens, e nos textos você tem esses vários narradores. Da capa, no né? verso, então, no pra verso. vocês entenderem, né? Vamos supor, tem aqui uma capa. No verso aqui tem a 4ª capa do disco. Isso. E aqui outra. No verso, 4ª capa. Exato. E por aí vai. Exatamente. E aí, nesses textos, tem vários narradores, porque cada texto é escrito por uma pessoa. A gente vai montando esse grande cenário dessas grandes personalidades, dessas famílias, dessas tretas que tem. Acontece muita coisa, assim, sabe? É uma grande história mesmo. Pessoal, o Danielzinho está falando aqui a respeito de nível de detalhamento, né? Imagina que ele tem essa coleção de 1.500, mais de 1.500 discos de todas as épocas, né? Então ele tem lá uma fonte de um banco de dados que ele pode consultar ali em tempo real
notável, né? Fantástico. Como nós fazemos quando a gente quer consultar quadrinhos e tal, ele consegue fazer com os discos. E ele vai contar a história desse lugar ao longo de décadas. Então você imagina que a produção de um disco, uma produção fonográfica nos anos 50, ela foi evoluindo em todos os sentidos nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, então nos anos 2000, ela vai sofrendo uma evolução em todos os sentidos. Então quando eu falo de detalhamento, tem horas que o Daniel, na quarta capa, você encontra, por exemplo, os aparelhos, os equipamentos que foram utilizados para a gravação daquele disco, né? Obviamente, a linguagem que era utilizada na quarta capa nos anos 50 é muito diferente da linguagem dos anos 90. Isso é respeitado, extremamente respeitado. Só alguém com a coleção dele poderia fazer isso, com o conhecimento dele poderia fazer isso. O acordo ortográfico dos anos 50 não era o mesmo que hoje. Exato. Era outra parada. A gente tomou uma liberdade criativa nessa parada aí. O acordo ortográfico a gente respeitou até os anos 50, porque se fosse ficar até quando muda mesmo, lá em 99, ia ser um negócio muito difícil. Tava virando uma tese de doutorado sobre linguagem da época, para colocar acentuação, hífen, arrumar tudo. A gente falou, não, vamos até fechar nos anos 50 com essa linguagem. Depois tem alguns personagens que continua arrastando esses acentos, essas coisas assim, mas depois ele muda pra coisa agora, porque tava ficando maluquice, assim, sabe? Manter toda essa coisa do acordo ortográfico. Até porque tiveram vários, né? Tiveram vários. E como é uma história nesse lugar que pode tudo, pode isso também. Pra você, fictício também, né? Serve pra você ter esse choque inicial. De época. Vai ter gente que pode ler e falar, eu peguei um erro de português, mas não. Você vai pegar vários. A gente foi safado nessa história aí, porque é um livro que ele permite o erro. Você incluiu até mesmo erros propositais. Tem erros propositais. Porque tem capas de disco que saíram com erros impressos. Tem, sei lá, um produtor falando, porque o guitarrista da banda, só que o cara não é guitarrista, tá do lado lá que ele é baterista, sabe? O cara que escreveu o texto ali pra fazer. Isso, e aí, na história da música, se você pegar os discos do mundo inteiro, tá, gente? Sempre tem um errinho ou outro. Tem erro de português, tem faixa trocada, tem nome de membro trocado, nome, assim, ditado errado. Tem muito erro. A música... O primeiro disco do Delft, o primeiro CD, saiu com erro, cara. Saiu sem as letras das músicas, saiu só com as fotos, bicho. Não é uma indústria famosa por trabalhar editorialmente os textos de capa, né? Eles estão preocupados em outras coisas. Então a gente abraçou esses erros também. Então tem uns errinhos lá que a galera pode até... Opa, caramba, passou aqui um erro esquisito. Não, é proposital. Não significa... Tem até uma nota de editor falando disso, que a gente respeitou os discos conforme eles foram lançados originalmente. Tem uma nota de editor. Uma nota de editor, né? É importante frisar que não significa que por causa disso o Daniel, o Salimene e toda a nossa editora, a nossa equipe relaxou na revisão, porque erros são permitidos. Não, pelo contrário. Os erros são parte do projeto gráfico, do processo criativo. E são pensados. Então até isso a gente tem que ficar de olho e revisar também, sabe? É parte do projeto. É isso. Exatamente. E aí, galera, tem outro ponto muito legal, porque correndo o risco de repetir aqui, está contando-se a história de um mundo ao longo de décadas, por meio de textos escritos na quarta capa. Uma dúvida, só pra te interromper, se fala quarta capa em disco também? Contracapa, né? Contracapa. Eu tô falando de quarta capa, é verdade. Porque quadrinho tem aqui, que é a segunda, aqui que é a terceira e a quarta, né? É a contracapa. O disco é contracapa, capa, né? É contracapa. Mas está se contando essa história. Quem escreve esses textos de contracapa, né? As pessoas, o cara que foi da produção, o engenheiro de som, enfim, às vezes o próprio autor, tal. Quem está escrevendo, ele está dando a opinião dele a respeito do que ele está vendo, a realidade que ele viu. Não necessariamente a realidade corresponde à realidade, e sim só um ponto de vista dele. Exato. Então, você vai montando, na sua cabeça aí, conforme você vai lendo, você vai montando toda essa história, e às vezes tem um negócio lá que você fala assim, sabe que foi isso mesmo que aconteceu? Porque esse cara aí é meio falastrão, né? Ele tá puxando a sardinha pro lado dele e tal. Então, aí você cria uma segunda camada de leitura. Você começa a criar os personagens. Que é brilhante, né? Da voz dos personagens. Construção de personagens. E tudo começa com uma personagem, né, Danazinho? Eu adoro. A Dorinha. Começa como Dorinha, ela chega em Aguardela em 1950, o primeiro disco é dela, depois a gente vai acompanhar a trajetória dela, e ela é uma camaleoa, assim, a trajetória dela vai mudando, ela é uma grande música, e a gente usou muito como referência o David Bowie, né, que todo disco era uma surpresa nova, ele tem essa alcunha do camaleão do rock, inclusive, né, ele mudava muito, a Dorinha foi meio que nessa coisa de, todo disco dela era uma grande novidade, ela percorre o livro inteiro. E tá no bookplate também, um dos bookplates. E acaba sendo uma das grandes protagonistas, mas com o tempo a gente foi apresentando outros incríveis, assim, aí vem Carolino, vem Madame Oneide, vem a Vera Circe, vem a Vânia Ayala, vem o Vidraça, vem o da Gema, vem a Vivi Vitral, vem uma galera assim que vai compondo esse cenário de grandes personagens, né? Eu acho um barato.
E, gente... E aí, de vez em quando, pinta uma coletânea, né? Pinta uma trilha sonora de novela, né? Vai pintando uns negócios assim... Trilha sonora infantil. Infantil. Era muito típico da nossa história aqui, né? Tipo o balão mágico que ele tinha. Tem o disco da Turma da Mônica, uma referência total ao disco da Turma da Mônica, que eu já falei várias vezes aqui, que fez parte da minha vida. Sim. Assim. Muito do que eu sou é culpa desse disco. Tem a nossa versão lá, né? Que é a Turma do Jacalé. O Jacalé. E aí, conforme a gente conversava... O Jacaré, aliás, desculpa interromper novamente, mas o Jacaré é uma presença importante também. A ponto de estar na capa. Isso. A capa do livro tem esse jacaré, não é à toa. É um grande personagem de Aguardela. É o reptiliano de Aguardela. Isso, a gente vai contando mais sobre ele ali aos pouquinhos, né? Cozinhando. É quase uma figura folclórica, dá pra chamar, né? Uma figura folclórica de Aguardela. Então ela tava lá na capa teaser de vocês, que agora, na verdade, compõe a quarta capa, né? Que tem a mão dele pegando o disco. E é legal que a própria capa do livro acaba compondo uma narrativa. Porque na quarta capa é a mão do Jacalé pegando o disco e na capa exibindo. Tipo, ele tá mostrando. Que capa linda, né? Lindo, projeto maravilhoso mesmo. Olha, cara. fala pra vocês, trabalhar com o Rafael Salimena foi um negócio inacreditável. Ele é gênio mesmo. Esse trabalho só é possível por causa dele. Ele é gênio. Ele é gênio. Eu ia folheando e, assim, é impressionante. Se a gente vendesse aqui, se o Rafael Salimena quisesse usar pelo menos uns 70 pseudônimos, ele usava. Consegue. Porque são, assim, é muito... Eu não falo 100 pseudônimos, porque tem estilos de capa parecidos quando banda repete e tal. Banda repete, às vezes o ilustrador da capa volta pra fazer a mesma outra e tal. Mas falando assim, os 70 pseudônimos ele usava. É impressionante. Tem capa de tudo quanto é tipo que vocês imaginem, gente. A gente publicou no início da editora um livro que é falado até hoje, que é a arte de Charlie Chan. Isso, do Sonny Liu. E quando ele fez esse livro, a gente ficou impressionado com a quantidade de estilos e todos eles sendo feitos com a mesma qualidade. Exatamente. Né? E o Salimena ele faz coisa parecida aí, cara. É muito... A quantidade de técnicas que ele utiliza é impressionante. A ponto de você falar assim, não é possível que é a mesma pessoa que fez. Exato. E não só a técnica de ilustração. Ele é designer também. Designer, porque ele teve que diagramar todas essas todas as capas. Todas as contracapas ele diagramou. Tem capa que é só design, tem capa que não tem ilustração, por exemplo. E assim, todas as tipologias, todos os logos, tudo isso, cara. É absurdo. A nossa equipe editorial aqui, o Arion e tal, todo mundo que trabalha pra gente, só cuidou dos extras. Todas as capas são diagramadas pelo Rafael Salimena. Às vezes pode até parecer pra você que vai receber o livro, muitas vezes pode parecer que é um artbook, né? É um artbook. E funciona desse jeito também. Ele também Se você deixar na mesinha de centro ali, o pessoal simplesmente visita folhear, né? Folhear, nossa, que bonito, que legal, olha só que imaginativo, que vontade de ouvir. A gente quer que crie essa vontade de ouvir essas músicas. Que a pessoa acha até que é verdade, vai lá no Spotify e procura lá, sabe? Isso. Madame Oneide Trovoada, deixa eu ver. Puta, não existe, o que é isso? Só que, por quê? Aí, na quarta capa, tá tudo, não tá letreirado, tá feito por ele, então tá na ilustração aqueles textos todos. Então parece que é tudo ilustração. Mas na verdade aquilo é feito pra ler. Você tem que ler. Tem que ler tudo. Então é legal. Ali tá a história sendo contada. Você tem que ter diversas experiências com esse livro. Você pode pegar o livro e falar, vou dar uma folhada e ver as 100 capas todas primeiro. Depois eu vou voltar, vou ver de novo e vou ler todas as quartas capas. Depois eu vou, sei lá, eu vou só ler as quartas capas e tentar fazer as conexões de quebra-cabeça que o Daniel falou. Vou tentar ler só dessa banda, por exemplo, da banda Batida. Vou pegar pra só ver a evolução dela. Batida ou do Selvagens da Madrugada. Deixa eu ver quais são os discos dele que tem aqui. Eu gostei dessa banda, deixa eu ver quais são as recomendações de discos que tem. Deixa eu ver, então esse cara aqui saiu, por quê, né? Você teve treta e vai estar tudo lá. São diversas maneiras de você ler e consumir o mesmo livro, cara. É um livro que convida a releitura todo ano, assim, todo mês, sabe? A gente quer causar discórdia e discussão mesmo, assim, sabe? Que as pessoas procurem referência e tal. A gente sempre falou muito, eu e o Rafael, de coisas que a gente gosta demais, que te deixa com a pulga atrás da orelha, né? Tipo Twin Peaks, tipo os filmes do Miyazaki. Sabe, você assiste, você fala, mas o que ele quis dizer com isso, sabe? Qual que é o lance aqui? O que tá por trás? Tem alguma coisa aqui? Eu não tô vendo porque eu li rápido, porque eu não vi algum detalhe. A gente queria essa sensação, sabe? Da pessoa terminar o livro e falar, pô, gostei, mas não entendi tudo, tem alguma coisa. Deixa eu voltar pra sacar, pra ver se tá. Não quer dizer que estará lá. Não quer dizer que seja uma leitura difícil. Tá, não. A leitura ela tem muito texto corrido e tal, mas ela é simples. Você pode ler de forma rápida, mas não recomendamos isso, cara. Você tem que ir lendo e realmente internalizando tudo aquilo. Porque afinal é uma história de um mundo contada, décadas, né? De um mundo contada ali, né? E que nem a gente mencionou, a personagem que inicia tudo, a Dorinha. De repente você está lendo, você vê o início daquele universo, digamos assim. Você pula lá, como são 100 discos para conhecer aquele mundo, vão ter personagens recorrentes. De repente você vê um novo disco dela. Aí você vê, lembro da Dorinha.
tinha. Aí quando você lê a quarta capa, peraí, então entre aquele disco e esse, ela já lançou vários outros. Isso. Né? Tem muita coisa não mostrada também, né? Tem uma coisa que você vai completando na sua cabeça a sua história. Que é a história da lacuna, a história dos quadrinhos, né? Muita coisa do quadrinho acontece na sarjeta, né? Nesse livro também, tem muita coisa que aconteceu entre o lançamento de disco. São 100 discos, só que o lugar teve vários. E às vezes são todos os 100 discos, né? Isso, não é na ordem cronológica. Não foram lançados somente 100 discos nesse lugar. Lançados milhares de discos. Lançaram milhares. E aí tem esses intervalos, sabe? Coisas que acontecem de um ano para outro, artistas que desaparecem. De repente você vê que virou a década. Isso, virou a década. Às vezes você não se tá se ligando nas datas, mas você vê que tá mudando a própria estrutura das imagens, as coisas estão mudando, você fala assim, peraí, tá ficando diferente. Você volta, virou a década e eu não tinha percebido. Isso, no livro a gente vai colocar algumas passagens tipo década de 1950, década de 1960, para a pessoa perceber mais essas viradas, que são importantes. Inclusive virada, a gente gosta tanto da virada da página e tal, a virada do disco, né, do lado A, do lado B. O conceito da virada a gente internalizou no Mundo de Aguardela, e o feriado principal lá chama virada, que acontece no meio do ano. Eles não comemoram o final do ano, eles comemoram a virada do ano, que é essa coisa do lado A, do lado B. A gente incorporou isso dentro de uma festividade da cidade. Então tem tudo isso bem pensado. Na metade do ano comemora. Na metade do ano. E aí na metade do livro acontece uma grande mudança. Uma grande virada mesmo. E a música, inclusive, se expande a partir do lado B, porque o lado B geralmente era mais experimental. Sim. E a gente fez isso daí também. Os sucessos costumavam estar no primeiro, né? No lado A. E galera, a criatividade aqui, ela transborda, mas de uma forma. Tem horas que o Danielzinho lá e o Rafael, na quarta capa tem uma letra de uma música. A gente compôs discos inteiros. Então, eles estão compondo uma nome de música, vários. Tem um disco da Batida, né, que é um disco bem lisérgico, assim, numa pegada Sgt. Peppers, que tem todas as letras por escrito lá, pra pessoa cantar junto, todinho. E compor música é brabo, hein? E aí teve esse negócio que você falou de novela, de filme e tal, a gente, nas conversas, a gente percebia, falava, poxa vida, falta um disco de premiação, né? Tem que ter uma premiação em Aguardela. Falta um disco de novela. Tem que ter novela agora. Claro. Falta um disco de infantil. Tem que ter. Porque tem na nossa realidade. E aí a gente foi inserindo e a gente foi vendo umas necessidades assim que a história foi começando a se contar, sabe? A gente começava uma linha do personagem, de repente ele já estava se escrevendo sozinho. Foi um negócio muito, muito maluco. E agora eu vou dar meu testemunho de como foi trabalhar com o Rafa. Depois vai ter um videozinho dele aqui falando de como foi trabalhar comigo e um pouco desse processo aí. Mas, bicho, é a sensação de trabalhar com uma pessoa genial mesmo, assim, chega a ser arrepiante, porque a gente fazia reuniões semanais pra falar, vai ter disco assim, assim, assado, beleza, vamos fazer essa capa, o que você acha, Rafa? Beleza, Daniel, eu quero fazer desse jeito, conversava, definia algumas coisas, depois ele começava a mandar as capas. Toda vez que vinha uma capa, era 1000 vezes melhor do que eu tinha imaginado, assim, sempre uma surpresa muito grande, e ele muito provocador, às vezes ele fazia capas e criava músicos ali, que a gente não tinha conversado, tipo, só jogava. Aí depois, quando a gente tinha, sei lá, 90 capas prontas, tava a maioria tudo pronto, eu só tô falando das capas principais, dos desenhos. Não tinha as contracapas. A gente tinha anotações, né? Olha, o Carolino vai seguir desse jeito, o Jorge Amadeu vai seguir mais ou menos desse jeito. A gente tinha algumas anotações, ele fazia as anotações dele, eu fazia as anotações minhas. Não foi um roteiro propriamente escrito por ninguém, assim, a gente foi fazendo junto, anotações. Quando tinha essas capas, dividido por décadas, 50, 60, 70, 80, tal, era assim, Rafa, qual capa você quer escrever o verso? Eu vou escrever essa, escrever essa, escrever essa. A gente foi dividindo assim. E aí eu mandava pra ele o texto, ele falava, caramba, Daniel, me deu uma ideia pra escrever isso daqui, eu vou fazer uma resposta a isso. Aí ele me mandava, me deu uma ideia pra fazer isso. A gente foi se alimentando que sinergia, hein? E fazendo esse diálogo, assim, sabe? E o mundo foi crescendo de uma maneira impressionante. Toda vez eu ficava arrepiado, falava, que personagem é esse que se criou sozinho aqui na nossa frente? De um diálogo da gente, assim. Olha. Foi muito louco. Aí eu mandava o textozinho no Word, o trabalho pesado, claro, foi do Rafael Salimena, né? Que ele veio com a ideia principal, desenhou todas as capas e depois escreveu mais da metade delas e veio com essa diagramação. Eu ficava lá com as minhas ideias e escrevi um tanto também. Um trabalho hercúleo, gente. É um trabalho hercúleo. A gente ficou 1 ano e meio fazendo essa parada. E indo e voltando, relendo de cabo a rabo agora pra ver se tudo tá fazendo sentido, pensando qual que é o momento dessa virada, o que vai acontecer com esses personagens e qual que vai ser o clímax desse livro, né? Como é que a gente faz um clímax por meio de capa de disco? Como é que a gente conta uma história maior que vai ficar no coração das pessoas nessa estrutura? E agora vocês estão lendo e estão percebendo isso, sabe? A nossa equipe adorou o Bernardo Santana, o Rômulo Luiz, muito a foda. Luciana Assal, vocês leram e são os nossos leitores beta e estão adorando. E foi uma das coisas mais bonitas na qual eu já me envolvi, sabe? É um orgulho muito grande ter esse livro pronto, assim, porque a gente sabe a trabalheira que foi, mas ao mesmo tempo a paixão que a gente colocou lá. E em nenhum momento a gente se sentiu cansado. Eu tava falando com o Rafa, a gente fez esse livro de uma maneira muito gostosa. Eu tô com saudade
de brincar com a Guardella, sabe? De moldar a Guardella. Tô com saudade daqueles personagens. Em nenhum momento foi cansativo. Um negócio impressionante. O Rafa falava assim, essas capas aí, tudo isso, eu me divertia fazendo. Nunca entendi como trabalho. Eu sempre entendi como um momento de diversão. E é isso que a gente quer passar pra vocês, sabe? Essa coisa, esse amor, essa diversão, essa tranquilidade. Assim, é um livro muito alto astral também, né? Que processo demais, Leãozinho. Vamos escutar o que o Rafa falou? Vamos! Fala, povo, tudo bom com vocês? Então, sobre o Aguardela, né, como é que foi fazer esse livro? Cara, foi uma loucura, né, uma loucura e uma delícia ao mesmo tempo, porque eu tava falando com o Daniel esses dias, né, era um negócio que quando a gente começou a conversar sobre, eu não sabia nem se era possível fazer isso, até em termos criativos, assim, né, porque é um livro que eu nunca tinha visto nada parecido, né, então, assim, era um desafio bem grande de fazer, só que quando a gente começou... a gente viu que ia dar pra fazer e que ia ficar legal como ficou, porque, cara, como a gente se divertiu fazendo esse livro, né? A gente tinha nossas reuniões lá que a gente ficava batendo papo de música o tempo todo e falando dos personagens, né? E em nenhum momento isso pareceu trabalho, a gente não sentava e falava, peraí, vamos elaborar aqui a trajetória de não sei quem, né? Vamos pensar aqui no ato final e tal... Não, a gente ia falando, pô, vamos fazer um disco tal do fulano. E a gente dividia os discos, né, na hora do texto. Muita coisa foi desenhada antes, que era aquele método meio Stan Lee, né, primeiro desenho, depois escreve. A gente dividia no início de cada década, falava, pô, você pega metade e eu metade. A gente escolhia os que a gente estava querendo, e aí depois de uma semana a gente viu o que o outro escreveu. Então, assim... Pra gente, a história foi sendo contada também, então a gente sempre se surpreendia com o que o outro tinha feito, né? Falava, cara, então o fulaninho aqui é filho da dona Ciclana, que, caraca, como assim, né? Pô, artista tal deu essa guinada na carreira, então o que um fazia, o outro não sabia ainda, né? Então foi tudo muito lúdico o processo de feitura desse livro aí, cara. Eu vou sentir muita saudade de trabalhar nesse esquema, né? Porque eu acho que nunca o trabalho pareceu ser tão divertido. E trabalhar com o Danielzinho foi uma delícia, cara. A gente tinha um contato antes, né? A gente fez a capa do Alan Moore lá e tal. Só que, pô, a gente virou amigo nesse meio tempo, né? Com todas essas conversas e fazendo esse livro, confiando bastante um no outro, assim, né? Então, pra mim, também foi um processo muito novo, assim. Foi tão novo quanto tudo mais nesse livro, assim. Foi ótimo. E espero que todo esse carinho, toda essa diversão que a gente teve com esse projeto passe pra vocês. É isso. Um abraço, gente. Até mais. Puta, mas que legal, hein, cara? Sensacional, né? Tem que ver o vídeo completo com o Rafael, hein, gente? Tem que ver o vídeo completo. Porque nesse vídeo ele fala mais disso que você acabou de falar antes do vídeo dele. Sim. Que é de não cansar, né? De cada capa ter um processo criativo tão diferenciado que ele se divertia fazendo, Sim. ele não se sentia engessado, né? Exatamente. E galera, é o seguinte, há pouco, o projeto bem pensado é outra história, Há pouco o Danielzinho falou assim, quando você vai vendo, você sente vontade de escutar essas músicas fictícias, né? Não, na verdade você pode escutar pelo menos uma música fictícia. É verdade. Tem uma cereja no bolo aí que, rapaz, é inacreditável, Alexandre. Uma das amizades que o mundo me deu foi o Russo Passapulso. Que, pô, é um cara que eu idolatrava no palco. Eu vi um monte de show do Baiana System, fui um monte de carnaval do trio elétrico dele. Eu adoro os discos, inclusive por isso que eu falei que não foi à toa que eu trouxe um descasso do Baiana aqui, um disco que eu, porra, amo muito. Eu acho esse disco aqui absolutamente espetacular. Todos os discos do Baiana são sensacionais. sensacionais. Pena que você tem que comprar outra cópia agora, porque a tua tá arriscada. E o Russo Passapulso, gente, ele é uma pessoa incrível. Muitos de vocês já devem ter escutado o Baiana System ou já viram ele apresentando. Ele faz o Papo de Segunda na GNT e tal. É um cara sensacional. Ele é fã de quadrinho, cara. A gente se trombou na Monstra, na loja Monstra. Ele adora Pipoca e Nanquim, assiste Pipoca e Nanquim pra caramba, compra todos os nossos livros, tem uma coleção completa de Pipoca e Nanquim lá. Aí um dia eu tomando café com ele, trocando uma ideia, comecei a contar do Aguardela e tal. Aí ele pirou, falou, Danielzinho, eu tô com vontade de fazer música aqui, não sei o que, tudo isso tá me deixando muito contente, que coisa linda isso que vocês estão fazendo. Aí eu fui falando e tal, fui falando das personagens, falei da Dora. Ele falou, nossa, Dorinha, pô, você sabe que eu tenho uma história fantástica com uma Dora lá em Salvador e tal. Era uma mulher que vendia discos e sempre me ajudou muito e tal. Eu fiz uma música, já escrevi uma música pra ela, mas eu nunca gravei essa música. Eu vou dar essa música de presente pra vocês. Olha aí. Projeto. Vou dar essa música. E aí ele topou fazer o prefácio, então Sem Disco para Conhecer a Guardela tem o prefácio do Russo Passapulso, que é uma honra gigantesca.
e tem uma música exclusiva dele com uma galera espetacular que ele convidou pra gravar. É tipo um dream team da música brasileira atual. Tem voz da Karina Burr, tem o baixo do Seco Bass, tem o piano do Biratã Marques, que é um maestro excepcional, mas é um timaço mesmo. Ele pegou os melhores músicos que ele conhecia e gravou essa música e deu pra gente. Vai ter um disco que vai ter um QR Code. Ele foi inserido, o Russo foi inserido dentro da Guardela, no projeto. Galera. Ele tá lá, um disco veio numa coletânea que ele fez, sendo que a primeira música é justamente a Dora, que ela deixa de ser uma música fictícia, que nem as demais, e se transforma em uma música real, que você pode ouvir por meio do QR Code que vai estar impresso no disco. E qualquer pessoa que é fã do Russo Passapulso, que tem acesso aos Spotify da vida, os Deezer e tal, pode curtir essa música espetacular, hein, Daniel? Na discografia dele, é uma música lindíssima, tem tudo a ver com a gente, assim, um negócio impressionante. Inclusive, o Russo Passapulso mandou um vídeo também. Fala, Russo! Livros e discos, discos e livros, o prazer que eu tenho na vida de participar de Aguardela e relacionar uma história minha, uma história da minha vida, uma história do meu ciclo aqui de Salvador, da Bahia, nas lojas de disco, nos sebos, nas histórias contadas pelas capas de disco, nas declarações de amor, nas faixas marcadas nas contracapas, para poder participar integralmente e unir essas artes dentro dessa obra maravilhosa que é a Aguardela. Então aguardem por ela, Aguardela, salve, salve, Russo Passapulso aqui, com muito amor. Agora nós temos o Russo Passapulso na editora agora. Olha isso, cara. Ele abraçou a Aguardela, ele entrou em Aguardela. Eu falei, Russo, você é um cidadão honorário de Aguardela. Você é tão autor disso também quanto a gente, sabe? Ele colaborou muito com tudo isso. Que projeto. Um projeto, puta, inacreditável, bicho. Foi assim, a realização de vários sonhos, né? E eu não poderia estar mais feliz, gente. Você vai ficar mais feliz quando o livro ficar pronto, Daniel. Eu quero ver esse impresso. Vou te falar, uma das sensações mais legais da minha vida foi receber o Giva pronto. Imagino que o seu Florestas das Redorcidas e os seus quadrinhos, depois teve Espelho Meu também. Toda vez que chega pronto, Daniel, você fala assim, é a concretização, não só de um trabalho, de um sonho. Sim. De um sonho. Você vai ficar muito mais feliz esse dia, cara. Muito mais feliz. E, poxa vida, eu falei que ia comentar os livros do Rafael Salimena, a gente foi conversando. Vamos comentar. Desculpa, inclusive, falar muito, que eu tô super empolgado, né? Afinal de contas... Pede desculpa nenhuma. O trabalho de uma vida, né? O palco é todo seu aqui. Mas o Salimena, então, desde 2006 ele faz quadrinhos, assim, excepcional. Fez coisa pra caramba, já publicou em muita coisa. Publicou na Revista Média, fez coisas pra jornais, pra diversas revistas. Mas o principal trabalho dele sempre foi o Linha do Trem, essas tiras, que algumas viram meme. Vocês vão ver algumas coisas aí, estão vendo algumas amostras, já viram o traço do Salimena. Eu tenho certeza que vocês já esbarraram com algo dele. Aqui ele assina como Linha do Trem mesmo, mas é um fenômeno na internet. Ele tem uma tira que é um fenômeno na internet. Essas tiras, ele já publicou 4 livros lançados pela Draco. Compilados, São compilados, tem o Best Of, tem É o que tem pra hoje, tem o Mundinho Linha do Trem, que eu não trouxe, eu peguei na CCXP, na mudança aí eu não sei onde eu guardei ainda, o Mundinho Dentro do Trem, e agora tá saindo o Mais Doutor, que ele compila essas tiras aí, trabalho genial. Ele participou do MSP 50, que é um quadrinho fundamental, uma grande homenagem pro Maurício de Souza, capitaneada pelo Sidney Guzman. O Rafael Salimena foi um dos escolhidos para participar disso daqui, que foi o primeiro projeto, depois ganhou 3 volumes, e vai sair o ônibus daqui a pouco. Foi uma vitrine pra muita gente isso. Foi, o Rafael Salimena participou. Ele participou de Imaginários em Quadrinhos, também da Draco, com uma história sensacional. Participou de O Rei Amarelo, uma história maneiríssima aqui também, envolvendo esse cânone aí toda dessa história de terror do Chambers, né, que ficou muito famosa depois do True Detective. Tem uma história dele aqui que é fenomenal. Ele lançou o Argus, um fim de mundo muito louco, que é um gibizinho curtinho, lindo, maravilhoso, e começou a lançar Vagabundos no Espaço, que é uma obra maior dele também, uma space opera saborosíssima, deliciosa, que ele já mostra o quão inventivo ele é. Isso são alguns trabalhos, tá? Ele fez muita coisa, participou de coisa pra chuchu, é um cara impressionante, gente, impressionante. Ter o Rafael Salimena na nossa editora já seria uma conquista muito grande, já seria uma baita honra. Escrever um livro desse com o Rafael Salimena é algo inacreditável. Inacreditável. Que coisa boa, não? Ai, que delícia, gente. Que delícia. Eu tava ansioso pra gravar esse vídeo, fala a verdade. Tava muito. Nem sabia o que ia falar nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que a galera vai pirar quando receber esse quadrinho, viu, Danielzinho? Vocês vão entrar pra história não só da editora Pocket Nankin, como a história dos quadrinhos brasileiros. É um projetão mesmo. Absolutamente diferenciado, super bem pensado, de extrema qualidade. Esse livro vai ter, do jeito que ele tá aqui, grandão na minha mão, 228 páginas, tá certo? Previsão de chegada, fim de novembro / começo de dezembro aí. Isso. Preço de capa,
Ó o formatão disso daqui, R$ 134,90. Em pré-venda, com aquele nosso desconto especial, saindo por R$ 94,40. 94 Tanto na versão sem quanto na versão com bookplate, tá? Impresso em papel couché de alta gramatura, hein? Vai ficar coloridíssimo, lindo. E, pra quem tá vendo esse vídeo na data de estreia dele, nós estamos gravando antes da CCXP 2024. Então o livro fica pronto para chegar na CCXP 24, onde Rafael Salimena é convidado. Convidado do evento. Ele é convidado e vai ter uma mesa, sabe as mesas grandes do Arts Valley? Totem e tudo mais. Isso, ele vai estar lá. Então ele vai estar autografando os 100 discos para conhecer a Guardela direto da CCXP. Já o Danielzinho ainda é uma incógnita. Mas eu vou dar um jeito de participar, sim. Porque o Danielzinho é papai agora. Papai, então tem que pensar primeiro no bebê recém-nascido que tem em casa. E se o médico falar que pode ter contato com o público, o Danielzinho irá. Sim. Se não, a gente vai dar um jeito de levar alguma forma o Danielzinho pra lá também. Pois é, Maitê está entre nós. Inclusive homenageada no livro, eu criei uma personagem chamada Maitê Toledo, em homenagem à minha filha. E olha só, foi durante a gestação da minha esposa, da minha filha, a gente gestou também um livro, né? Então é um momento muito, muito especial da minha vida, gente. Parabéns, muito mesmo, é um Obrigado. capítulo muito importante, né? De 2024. Vai entrar pra sua história ainda, né, Oh, demais, já entrou. demais. Já entrou pra história. Então é isso, ó, a gente se vê lá na CCXP, garante o seu. Se você garantir na pré-venda, já leva pra lá. Se não, compre lá conosco, diretamente lá no nosso stand. E nós vamos ter um stand muito bom e grande também, pertinho do Arts Valley. Vai ter vídeo aqui no canal falando de toda a nossa programação na CCXP. Então se inscreve pra não perder nenhuma informação aqui. Nos siga também no Instagram, @pipoquenanquim. Na descrição vamos deixar também o Instagram do Linha do Trem. Boa. Pra vocês seguirem Rafael Salimena, beleza, pessoal? Oi! Tá feito, beleza? Agora é só deixar pra galera. Vamos ver a repercussão aqui nos comentários. Poxa vida, obrigado, caras, obrigado, público, obrigado, Rafa Salimena e Russo Passapuço. Sem vocês não seria possível. E olha, eu estou nas nuvens. Ó, esse vídeo aqui vai ser o primeiro que o Danielzinho vai responder, ou pelo menos ler todos os comentários. Acho que eu não vou ler nada, vai que ele começa a dar pedrada, né? Não vamos. Ô, Danielzinho é louco! Nada a ver, eu gosto de quadrinho. Que isso, Danielzinho, que isso. Rapaziada, um forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Façam a pré-venda, vamos prestigiar, que é um trabalho muito merecedor. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.